Olá, meus queridos, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao Sabendo Viver. Eu me chamo Sinara e hoje eu quero falar aqui com vocês, atendendo o pedido de vocês, que vem pedido para que eu fale um pouco sobre narcisista grandioso e o narcisista oculto. No vídeo anterior eu falei sobre o narcisista oculto, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e vou falar hoje sobre o narcisista grandioso. Como será que esse narcisista grandioso, ele costuma atuar? Qual a diferença desse narcisista grandioso para o narcisista oculto? Mas antes eu peço a vocês, não deixem de deixarem aí o seu like, se vocês gostarem do vídeo. Deixem seus comentários, compartilhe, vamos divulgar sobre esse assunto que é tão importante, é tão relevante, a gente levar essas informações adiante, falar sobre transtorno de personalidade, porque eu sei que nesse momento tem muita gente que ainda precisa ter o conhecimento e entender o que é um transtorno de personalidade, tá bom, gente? Se inscrevam no canal se vocês não se inscreveram ainda e vamos ao assunto de hoje. Então, gente, o narcisista grandioso, né, a diferença do oculto, o nome já diz. É aquele narcisista que ele tem por si uma grandiosidade ao extremo no sentido não de ser mais grandioso exatamente do que o oculto, mas sim pela a sua forma de agir. E o narcisista grandioso, ele é aquele ser que ele precisa muito demonstrar o tempo todo que ele é uma pessoa que ele é acima dos outros, ele quer mostrar que ele é mais inteligente do que os outros, ele precisa mostrar para as pessoas que sempre é ele que sabe de todos os assuntos. Dentro de uma conversa, ele vai se mostrar aquela pessoa que entende de tudo. Qualquer assunto que você entre em pauta, em conversa com esse narcisista grandioso, ele vai se mostrar que ele entende de todos os assuntos. E a conversa dele vai ser aquela conversa onde o foco vai ser sempre para ele. Todo narcisista quer atenção para si, né? Mesmo sendo oculto, de forma sutil, de forma se fazendo de vítima, ele quer atenção. Mas o grandioso, ele quer atenção, mas ele faz com que as pessoas ao seu redor voltem o foco todinho para ele, porque ele precisa ser admirado, ele precisa ser idolatrado, ele precisa fazer a diferença onde ele está. Então, vou dar aqui um exemplo. Um narcisista grandioso, geralmente quando ele chega no lugar, ele é aquela pessoa que é mais falante, aquele que fala assim sempre mais alto, é aquele que gesticula muito, que busca muita atenção para si. Você vai conversar com esse narcisista grandioso e você vai observar que quem fala a maioria do tempo é ele. Porque precisa ali naquela conversa, o período em que se conversa com o narcisista grandioso, ele precisa dar sua atenção. Então, toda a conversa vai ser voltada para ele. Por mais que vocês estejam conversando sobre assuntos externos, mas ele vai fazer de uma forma como o foco venha direcionado a ele. Porque todo narcisista, ele é egocêntrico, ele precisa de aplausos. O narcisista em si, ele precisa que as pessoas observem ele e vejam ele como o centro das atenções. Ele precisa que as pessoas vejam que ele é um ser superior, que ele está acima de tudo e de todos. Então, esse narcisista grandioso, ele vai querer o tempo todo puxar a conversa para o lado dele. Então, você vai observar dentro de uma empresa, você vai ver que é aquele funcionário que é o mais falante, é o que sabe tudo, ele vai querer demonstrar que ele sabe muito mais do que os outros colegas de trabalho. Se é um patrão, é aquele patrão que está sempre falando em voz alta, chamando a atenção. E claro, como sempre, todo narcisista, ele precisa subjugar o outro. Então, se é um patrão, ele vai querer muito discutir, criticar um funcionário. Se ele tiver de argumentar alguma coisa com o funcionário, ele vai sempre fazer com que ele esteja por cima, superior, e se necessário vai até humilhar esse funcionário.
Então, o narcisista grandioso, ele tem esse diferencial do narcisista oculto, que ele quer chamar atenção, ele precisa do holofote, ele precisa que todos vejam que quando ele chega em algum lugar, peraí, chegou a pessoa mais simpática, a pessoa mais adorada. Então ele busca sempre o foco, o holofote para ele. Se é um narcisista que, vamos supor, ele for casado, muitas das vezes esse narcisista, ele não tem, vamos botar um certo status profissional. E ele vai procurar colar com quem? Com uma pessoa que tem. Então ele vai se fazer nas costas daquela outra pessoa. Ele vai estar sempre inventando historinhas. O narcisista grandioso é aquele que sempre tem uma boa conversa, é aquele que sempre vai ter uma história excelente a seu respeito. O foco vai ser virado para ele no sentido, olha o que eu tenho. Se você disser algo, falar de alguém para esse narcisista, e ele tiver de falar também, ou de uma outra pessoa, ele geralmente, a conversa dele não vai ser direcionada por aquela pessoa, vai ser direcionado o que aquela pessoa tem. E quando ele está falando dele, ele começa a falar das características boas, sempre se exaltando, sempre dizendo que ele é o cara. Então, ele vai sempre olhar as pessoas não como pessoas, o que aquela pessoa é no seu interior, exatamente, o que aquela pessoa é em questão de bondade, de ser uma pessoa solícita. Ele não vai observar essas características boas, né, gente? Da personalidade da pessoa. Ele não vai olhar esse lado, ele vai observar o que aquela pessoa tem, porque todo narcisista, ele vê pessoas como objeto. E o grandioso não vai ser diferente. Então, ele vai estar sempre querendo observar o que aquela pessoa tem, o que ela tem para ele tirar de proveito. Mas o narcisista grandioso é muito mais fácil a gente observar, a gente poder detectar, porque ele quer fazer a diferença no lugar onde ele chega. Então, o oculto, ele já chega como tímido, como coitadinho, não conversa muito. Agora o oculto não, você vai ver que é aquele camarada, né, que vai chegando no local, se mostrando como tal, poderoso, o puxando sempre o holofote para ele. Ele é o centro das atenções. Então, claro, a gente não vai dizer que tem pessoas que são mais descoladas na hora de falar, tem pessoas mais falantes, pessoas mais desinibidas. Isso aí acontece, é normal. Agora, o narcisista, ele tem essas características assim de grandiosidade, de querer buscar o foco, o holofote para ele. Ele tem que ser o centro das atenções. Então, todas as vezes que você está conversando com um narcisista, você vai ver que você quase não vai conseguir falar, porque geralmente é ele que vai falar. E ele vai puxar a conversa para ele, para centralizar ele, o ego dele, o que eu faço, o que eu tenho. Sempre ele vai colocar as coisas acima das pessoas. Então, ele vai falar do quanto ele é na questão do que ele tem. E não, na verdade, realmente valorizando o caráter, o que a pessoa é ou faz de bom. Ele vai caracterizar como o que a pessoa tem de maior, de algo que seja palpável, objeto, que eu possuo, ou que a pessoa possui. Ele direciona isso. E ele vai ser aquele camarada também, né? Porque pode ser narcisista, homem ou mulher. Eu tô sempre falando aqui, existem os dois sexos. E ele vai estar sempre na conversa entre duas pessoas ou um grupo, né? Ele vai sempre que vai ser aquele que vai se chamar atenção, que vai ser o melhor. E ele vai sempre inventar histórias. O narcisista grandioso, ele é um contador de histórias. Ele vai sempre se apresentar às pessoas como ele tem algo. Muitas das vezes ele não tem nada. Ele vai usar das pessoas. Se dentro de um relacionamento afetivo, muitas das vezes ele vai usar o que a outra pessoa tem para crescer,
para dizer que aquilo que a outra pessoa tem é dele. Então ele vai inventar a história porque ele precisa mostrar para as outras pessoas que ele tem poder, que ele tem grana, que é aquele camarada que chama atenção. Então ele precisa do holofote o tempo todo. E ele vai usar as pessoas dessa forma, manipulando sempre, como todo narcisista faz, mas ele vai usar as pessoas também para tentar tirar daquela pessoa o que aquela pessoa tem para benefício. Ele vai procurar pessoas que tenham uma classe social mais elevada, porque ele quer penetrar nesse grupo para ele observar as pessoas, para ver de quem ele pode se aproximar, do que ele pode tirar, mas ele vai estar sempre inventando mentira. Muitos dos narcisistas, quando a vítima, né, acaba se envolvendo, vai ver que ao longo do relacionamento, muita coisa que ele disse no início eram mentiras, porque ele vai criar um mundo, né? Como se diz, um mundo fantástico de Bob. Ele vai criar esse mundo fantástico na vida dele. Então ele vai se apresentar para as pessoas dizendo que tem coisas, que é coisas que na verdade ele não é. Então ele mente, ele manipula, ele inventa historinhas no ambiente de trabalho, dentro do relacionamento, no meio das amizades, para mostrar para as pessoas que ele é o cara, que tem. Porque, como eu falei, eles se apegam muito a bens materiais, a se apresentar para as pessoas pelo que ele tem. Então, gente, o grandioso, ele é o narcisista que ele chega chegando, ele quer chamar muito a atenção, mas que todos fiquem alerta, porque independente, gente, de qual seja o narcisista, grandioso, oculto, todos eles são seres que não têm a conexão com outro ser humano. Todos eles são seres que não estão nem aí para outra pessoa. Se ele tiver de passar por cima de qualquer pessoa para ele se dar bem, ele vai fazer isso porque ele não tem a empatia nem a compaixão. E eles não sentem o amor que nós sentimos. Então, lidar com o narcisista, gente, é muito difícil. Se você sabe que realmente você conhece alguém, está convivendo com alguém que é um narcisista, procure se afastar, porque se essa pessoa se aproxima de você, é porque quer tirar algo de você, nem que seja a sua própria energia, o seu suprimento, ou quer usar você, quer fazer você de um bode expiatório, porque sabe que através de você pode conseguir algo, ou pode te manipular, ou pode te fazer sofrer, porque quer tirar o suprimento de você. Ele precisa desse suprimento, que é subjugar o outro, tirar a energia do outro. Então, independente de narcisista oculto, narcisista grandioso, todo narcisista é narcisista e não vale a pena estar perto dessas pessoas, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra para que eu possa falar mais um pouco com vocês, tá bom, gente? Um beijo e fiquem com Deus.